Fala, labaredas de fogo! Só no manto? Olha só, vamos assistir um vídeo aqui, uns trechos, do que um padre fala sobre a autoridade das escrituras sagradas, tá? Da Bíblia. A importância que ele dá em comparação à igreja. E a gente vai ver na própria Bíblia as respostas para o que ele está falando, tá? Vou colocar o vídeo aqui para vocês e a gente vai acompanhando junto. Olha só. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo... que ele fala, quando um católico, né, e aí pode ser enquadrado em qualquer nível de catolicismo, praticante ou não praticante, quando a pessoa lê, ou seja, ela está instruindo a pessoa a não olhar para a escritura como autoridade. Mas quando a pessoa lê e coloca acima, se coloca acima, ele já não faz parte do que eles entendem como ser um católico, tá? Ele também já virou protestante. Ou seja, se a pessoa pega a Bíblia para poder conferir aquilo que o padre está falando na homilia, na missa, ou qualquer coisa em questão da doutrina católica, ele já não está sendo mais um católico, mas está sendo um protestante. Uhul! Protestante. Ou seja, aí a gente vê a origem da palavra protestante, né? É quando a gente identifica pontos que estão que a própria palavra, que está contradizendo a própria palavra. Quando a gente identifica pontos que está contra o que a palavra diz, né? Então vamos lá, vamos ver, vamos continuar. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Ou seja, é bobagem colocar a escritura como autoridade maior que a igreja, né? E isso é um erro, pelo que ele está falando aqui, né? O erro do protestante, que é o que lê a palavra para entender, aprender, corrigir, né? A gente vai ver alguns versículos falando sobre isso. Ele está cometendo um erro, porque é errado ler a Bíblia. É isso que ele está falando aqui na entrelinha. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. A Bíblia nasceu na igreja. Eu acho que ele está querendo falar dos cânos, né? Quando os livros foram compilados ali no livro e o cânon foi fechado com todos os livros e cartas formando a Bíblia que a gente tem hoje. Acho que é disso que ele estava falando. Mas só para a gente poder entender, isso vem lá de trás, né? Desde quando Deus instituiu Moisés, né, como legislador do povo, e o chamou para poder escrever ali as leis, os mandamentos. Então é só a gente voltar lá atrás, como que Deus instituiu esse processo, né? Veio a palavra para poder instruir o povo, e não o povo para poder instruir a palavra. Acho que é isso que ele está querendo falar, mas vamos embora. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então o Santo Agostinho, pelo que ele está falando aqui, tem uma autoridade maior do que a própria escritura para dizer que a gente tem que crer na igreja e não na escritura, né? A gente tem que tomar um certo cuidado aí com essa questão de crer no que a igreja está falando 100% sem examinar a escritura, porque é daí que saem as heresias, as distorções, né? Os escândalos. É quando a pessoa toma para si aquela denominação e forma pessoas e discípulos do jeito dela, não conforme a palavra, né? Não ensina a palavra, e aí as pessoas acabam só ouvindo sem ler e são aí conduzidas para o engano. Tá certo? Vamos continuar vendo aqui. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas. A Bíblia é o livro da igreja, católico tá bom. De verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Pois bem, vamos entender aqui o que ele fala, né? Vamos começar aqui pelas escrituras. Primeiro, né, a escritura é excelente para a gente responder esse tipo de coisa, tá bom? E a própria escritura nos ensina a fazer isso da maneira correta, claro, né? Sem causar nenhum tipo de vergonha,
nenhum tipo de atitude de baixo calão, nem nada disso. A ideia é a gente pegar a Escritura e mostrar que na Escritura está falando diferente aquilo que ele mesmo está falando, né? Então vamos lá, vamos começar por Timóteo, né? O Timóteo, em capítulo 2, o 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 15 ao 17, ele fala assim, ó: e que desde a sua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí ele fala no 16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, né? Então, dependendo da tradução aí, vai ter outra palavra, mas o redarguir é você dar resposta, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, existe uma heresia e você combate essa heresia dando resposta na palavra, que é a verdade, tá bom? Então, para redarguir, que é dar resposta, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, da onde vem a instrução? Da onde vem a perfeição, né? Onde o homem começa a se aperfeiçoar? É através da palavra que ele acabou de falar no versículo anterior, tá bom? Verso 16, no verso 17 ele está dando o resultado disso, né? Para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra, para toda boa obra. Então isso está em 2 Timóteo 3, do verso 15 ao 17, né? Mas é interessante a gente também olhar para outros textos e ver o ensino que está por trás do texto. Muitas vezes ele não fala diretamente sobre o poder da palavra, mas o próprio Jesus está ensinando o poder que a pessoa pode extrair do ensino que a palavra traz, ok? Então, por exemplo, tinha lá, depois da ressurreição, os 2 discípulos a caminho de Emaús, e aí o próprio Jesus se encontra com ele, né? E o que a gente pode aprender com isso? O próprio Senhor Jesus está falando com eles através da Escritura, ok? Então ele não está falando assim, vocês vão ser igreja e depois vocês vão ensinar. Não, vamos mostrar para vocês na Escritura. E aí ele começa, no capítulo 24, verso 15 ao 27, né? Tem essa breve descrição de Jesus aí falando com os 2 discípulos de Emaús. Fala assim, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu o peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm acontecido? E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram, né? E mais para frente, né? Se for ler lá os versículos, tem o detalhamento, né? E Jesus falando com ele. Mas no verso 27, né? Verso 26, verso 27, fala assim, porventura não convia que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E no verso 27 ele fala: e começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Opa, peraí. Então o próprio Jesus está falando da lei, Moisés, e dos profetas, que eram as profecias, o que a gente considera hoje o Antigo Testamento, nas Escrituras, né, para explicar o que as Escrituras falavam sobre o Messias. Então, o que está acontecendo ali? Jesus está falando sobre a própria Escritura para falar sobre ele. Né? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então existe um ensino aí. Jesus usando a própria Escritura para falar sobre ele. O próprio Jesus não pegou e falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês sobre essa pessoa aí que vocês falaram que morreram. Que você falou que morreu. Vocês falaram que morreu. Mas vamos na Escritura para a gente pegar primeiro isso, tá? Vamos distrair de lá o que os profetas e o que a lei falava sobre isso, né? E aí depois lá para frente, nesse mesmo capítulo, você vai ver que Jesus senta à mesa com eles, parte o pão e eles começam eles enxergam, né?
E aí depois eles comentam, não ardia o nosso coração quando ele falava? Então, o próprio Senhor Jesus usando a Escritura para poder confirmar quem era ele. Tá bom? Outro ponto é a Escritura, né? Quando a Escritura nos instrui para que a gente seja salvo. Ok? Então, vamos lá. As Escrituras contêm a instrução para a nossa salvação. Tá? À medida que a gente se sujeita ao que a Escritura nos confronta, há uma mudança de consciência, de pensamento, de atitude. A gente abandona o pecado, né? E a gente aprende o caminho da salvação, que é Jesus. Ou seja, a gente aprende sobre quem é Jesus e isso nos conduz à salvação. Tá certo? Ou pelo menos deveria, né? Porque nesse caso aqui, a igreja tem autoridade para salvar, segundo o que o padre está falando, não a Escritura, né? É através da palavra de Deus, né? Que a gente acaba crendo em quem é Jesus. Não através da igreja. Aquela igreja é mais bonita, então eu vou crer em Jesus. Não. É quando você se confronta e a palavra entra e a palavra transforma. Olha que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 10. Ó. Eu vou ler do verso 8 ao verso 17. Ele fala assim, ó. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Então, quem está falando isso? As Escrituras, tá? Então, primeiro ponto. Então, continuamos, porque tem um complemento aqui que é importante para a gente entender isso aqui. Porque não há diferença entre judeu e grego. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Porque um mesmo é o Senhor de todos, para com todos os que o invocam. Ok? Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como? Pois invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Opa, se tem alguma coisa escrita é porque tem uma escritura. Então vamos lá. Quão formosos os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, ou boas novas, depende da tradução aí que você estiver lendo. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela, não tem aqui, senão eu escrevi uma placa aqui na tela inteira. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus, é o nosso filtro para o que falam, né? O que pregam, o que a gente vai pregar, tem que passar pela palavra. A palavra é a autoridade que é maior do que a igreja. A igreja tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade de pregação, de ensino, passa pela palavra. Tá certo? Então, é através da palavra que a gente extrai o nosso modo de vida cristão. Ok? Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Tá certo? Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. A palavra é o filtro. Ok? Para a gente crer. Tá certo? Em Jesus. Então, esse é mais um dos pontos. Mas, por exemplo, Apocalipse. Apocalipse lá, capítulo 3, 2 e 3, né? Ele acaba falando das 7 igrejas. E aí, olha como começa os versículos. Você vai lá, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Ou seja, existe uma escritura para cada igreja, mas não uma diferente. Existe uma instrução que Jesus está passando, uma correção, né, que Jesus está passando para as igrejas através de algo que está escrito. Ok? Então, ao anjo da igreja, né? Então, para a igreja, escreve isto.
Então o que está acontecendo? Há uma revelação, e o nome Apocalipse significa revelação, e João está escrevendo aquilo que Jesus diz para a correção das igrejas. Ok? Então existe uma escritura para as igrejas se corrigirem, andarem no prumo que Jesus instituiu. É esse o caminho, é esse o jeito certo. Isso está errado, então pega isso que eu estou falando, que está escrito, e se corrija. Essas instruções para essas 7 igrejas, né? E aí você pode ver que cada igreja ali, Jesus fala assim, ao anjo escreve, ao anjo escreve, ao anjo da igreja X, ao anjo da igreja Y. São 7 igrejas que recebem escrituras, ok? Porque foi escrito aquilo que Jesus falou na revelação, que é Apocalipse. O padre também falou pra gente, pra gente não, né? Segundo ele, o Santo Agostinho falou pra gente crer na igreja porque a escritura diz isso. Mas vamos ver na própria escritura o que o próprio Senhor Jesus fala sobre a escritura para a igreja, ao contrário, né? Não a igreja para a escritura, mas a escritura para a igreja. Olha só, em João 5, a partir do verso 37 até o verso 39, Jesus fala assim, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou, vós não credes. Examinai as Escrituras. Opa! Então, peraí. Vamos examinar as Escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. É Jesus que está falando. Ou seja, então a igreja que fala de Jesus, né? É a escritura que mostra quem é Jesus para a igreja, tá certo? A igreja prega isso, porque isso está nas escrituras, mas não é a igreja que institui a regra disso, não é a igreja que determina como isso vai ser, não é a igreja que fala ou inventa ou cria algum tipo de história sobre quem é Jesus. É a palavra testifica sobre quem é Jesus. E aí Jesus fala, examinai as escrituras, porque vós cuidai de ter nelas a vida eterna, e são elas que cuidam de mim. Tá? Então, Agostinho não tem autoridade maior que Jesus para falar que a igreja é a autoridade maior que a escritura, porque Jesus fala que a escritura é mais importante que a igreja, tem mais autoridade que a igreja. Tá certo? Olha outra instrução de Jesus em Mateus capítulo 22, no verso 29, Jesus fala assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o ser humano, o homem, comete erros porque ele não conhece as Escrituras. Se conhecendo a gente já comete erro pra caramba, imagine não lendo, acreditando só no que os outros falam, né? Sem conferir, sem examinar. Então, é um problema sério, ok? Não ler a escritura, não levar em consideração a importância que elas têm e nem a autoridade dela. A escritura é mais importante para a igreja que a igreja, porque a igreja ela existe por causa das escrituras, por causa de quem as escrituras falam, que é Jesus. Ela sempre apontou para Jesus. Escrito por quase 2000 anos, mais de 40 autores diferentes falando sobre a mesma pessoa, no Velho e no Novo Testamento, no Antigo e na Nova Aliança. Ok? O livro de Oséias fala que o povo é destruído ou perece por falta de conhecimento. E conhecimento se você vê lá, fala que os homens rejeitaram a lei de Deus e tal. E o que é isso? As pessoas não buscam conhecimento nas escrituras. E por causa disso, perece. Tá certo? E aí a gente volta lá no versículo de Romanos que a gente viu agora há pouco, que é a fé vem pelo ouvir pela palavra. Ok? Então é assim que a gente vai entendendo a autoridade das escrituras acima da autoridade da igreja, né? Segundo o padre, segundo o padre, a igreja tem maior autoridade que a escritura. Então, ou seja, ela domina, ela pode mudar, ela pode apagar, pode incluir, e isso é uma coisa séria, né? Tem até versículos falando que a gente não pode incluir nada, nem retirar.